13. O sacrifício da cruz é único. Por que renová-lo? Diz São Paulo que é pela vontade de Deus que somos santificados pela oblação do corpo de Jesus uma vez para sempre. Hebreus 10:10. Mas antes foi dito que o sacrifício da cruz foi perpetuado. Aprofundemos, pois, um pouco mais esta questão. O sacrifício do Calvário é único e basta para render a Deus toda a honra e glória, e para obter para os homens a graça. Todavia, esse sacrifício, fonte única de todo o bem superior, Deus o quis tornar presente em todas as gerações de homens que se sucederão ao longo de todos os séculos, até o fim do mundo, como já havia profetizado o profeta Malaquias. Eis que em todo lugar se oferece a Deus uma oblação pura. É certíssimo que Cristo operou a redenção do mundo em um ato único e que ele morreu uma só vez. Por sua morte, logrou Cristo a salvação para todos os homens. Esta é a doutrina da Igreja. Cristo morreu, portanto, para todos. No entanto, isso não quer dizer que todos os homens sejam salvos. Ao contrário, Cristo nos disse que muitos irão ao fogo eterno. A paixão de Cristo é causa universal de salvação, e uma causa universal deve ser aplicada aos casos individuais. Ora, os méritos da paixão de Cristo nos são aplicados precisamente pela renovação do sacrifício da cruz, que é continuado no santo sacrifício da missa. Eis um exemplo. Ainda que uma fonte seja suficientemente abundante para satisfazer as necessidades de toda uma cidade, ainda será preciso captar essa fonte e transportar a água até a porta de cada habitante. Senão, apesar da fonte, pode-se vir a morrer de sede. Assim, por sua paixão, Cristo abriu a fonte de todo o bem espiritual. Todavia, isso não basta para que efetivamente participemos desta fonte, pois é preciso que a aplicação de seus frutos se faça para cada um de nós. Essa é a obra do sacrifício da missa. O sacrifício da missa, sacrifício da cruz sacramentalmente trazido para os nossos altares, é necessário para que os frutos da paixão cheguem até nós. 14. O sacrifício da cruz e suas modalidades. O sacrifício da cruz, fonte original de todas as fontes de graças, foi perpetuado no santo sacrifício da missa, que é o mesmo sacrifício que Jesus Cristo instituiu e ofereceu na última ceia, quando ele, na véspera de sua paixão, ordenou aos apóstolos oferecerem o sacrifício de seu corpo e do seu sangue. Fazei isto em memória de mim. Na última ceia, o sacrifício da cruz foi antecipado, e não só foi este sacrifício ali oferecido, como foi instituído o modo segundo o qual devia ser celebrado, depois do Calvário, até o fim dos tempos. Na missa, o sacrifício da cruz é sacramentalmente transportado para o altar, ao ser realizado conforme o modo estabelecido por Jesus na última ceia. Há, pois, 3 modalidades, mas um único sacrifício. O sacrifício da ceia é o próprio sacrifício da cruz, que é o mesmo sacrifício da missa. 15. O sacrifício da missa. O sacrifício da missa é a continuação, no tempo e no espaço, do sacrifício da cruz. No altar, é oferecida a mesma vítima que foi imolada no Calvário, isto é, o próprio Cristo. Uma vítima que está fisicamente presente e que tem uma presença real, ainda que sacramental, pois está escondida sob as aparências do pão e do vinho. Só a maneira de oferecer é diferente. No Calvário, a imolação é sangrenta. Na missa, a imolação produz-se sacramentalmente, isto é, por um sinal sacramental, a Deus reservado, que produz e realiza o que significa. A separação das oblatas é sinal sagrado que significa a morte de Cristo na missa. No sacrifício de animais da antiga aliança, a separação do corpo e do sangue significa a morte da vítima. No sacrifício da nova aliança, a separação do pão e do vinho consagrados significa sacramentalmente a morte da vítima, Cristo. No sacrifício da missa,
O sacerdote sacrificador também é Cristo, que perpetua a oferenda voluntária de seu sacrifício. Mas agora, ele o faz pelos lábios de seus ministros, que são seus instrumentos, que agindo in persona Christi, atualizam a palavra como se o próprio Cristo a pronunciasse. Com efeito, o sacerdote, pelas palavras que ele pronuncia na consagração, faz vir Deus à terra. Quando fala o sacerdote, é o próprio Cristo que fala e que opera o milagre, isto é, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, os seus ministros devem fazer, por ocasião do sacrifício da missa, aquilo que Jesus Cristo fez na última ceia, quando ele antecipou, por assim dizer, o sacrifício da cruz. Ao dizer hoc facite, fazei isto em memória de mim, Jesus Cristo não só estabeleceu o mandato, como também instituiu o que e como devia ser oferecido no santo sacrifício da missa, por quem devia fazê-lo. De fato, para a validez de uma missa, existem condições essenciais: a matéria e a forma do sacramento, o sacerdote validamente ordenado e a intenção de fazer o que sempre fez a Igreja. Como matéria do sacramento, ele escolheu o pão e o vinho, como o havia feito Melquisedeque, que são separados do uso comum e se tornam as oblatas. A forma do sacramento são as palavras que Jesus pronunciou na última ceia, e por elas as oblatas são transubstanciadas no corpo e no sangue do Senhor, o que torna a vítima efetivamente presente e não apenas simbolicamente. E os sacerdotes são aqueles que foram separados da vida comum para servirem ao Senhor e que, como sucessores dos apóstolos, receberam o mandato de oferecer o santo sacrifício da missa. E se tomarmos um bispo qualquer de nossos tempos, podemos reconstituir a fila ininterrupta que pode ser assim imaginada. Mãos antigas impostas em cabeças novas e outras mãos mais antigas pousadas em outras cabeças, até o dia em que os primeiros apóstolos receberam de Cristo a primeira sagração episcopal. E por isso mesmo, nunca se verá faltar os sacerdotes e os sacrifícios, como predisse Jeremias. E o sacrifício da missa, que será oferecido até o fim dos tempos e em toda parte, pelo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, por meio de seus ministros, é ofertado a Deus com os seguintes fins: para adorá-lo, para honrá-lo como convém. E sob este ponto de vista, o sacrifício é latrêutico. Para lhe dar graças pelos benefícios recebidos. E sob este ponto de vista, o sacrifício é eucarístico. Para aplacá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, e sob este ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Para alcançar todas as graças que nos são necessárias, e sob este ponto de vista, o sacrifício é impetratório. Temos, assim, o único sacrifício da nova aliança, substituindo todos os sacrifícios da antiga aliança, os quais não agradavam a Deus. 16. O sacrifício da missa não é a missa. Convém esclarecer que o sacrifício da missa e a missa não constituem uma só e mesma coisa, mas o sacrifício se efetua na missa. De fato, é na dupla consagração que se realiza o sacrifício. É neste rito, prescrito pelo Senhor, que se renova sacramentalmente o sacrifício do Calvário. Jesus Cristo é, portanto, Ele mesmo, o autor da missa naquilo que ela tem de essencial. É a Igreja que, por sua vez, institui os ritos da missa para magnificar o sacrifício do Senhor e para explicitar seu mistério e dispor, desse modo, os espíritos aos sentimentos de adoração e de devoção. 17. O sacrifício da missa é realizado na dupla consagração. O autor do De Sacramentis, atribuído a Santo Ambrósio, 397, diz que a mudança, ou melhor, a transubstanciação do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor, se dá no momento que são pronunciadas as palavras de Jesus.
Santo Ambrósio, no Tratado dos Iniciados, que é incontestavelmente de sua autoria, pronuncia-se quase que com os mesmos termos sobre tal mudança, e assinala que a bênção tem mais força que a natureza, porque a bênção muda mesmo a natureza. Ainda que apenas a bênção, ou apenas a prece de Jesus Cristo possa, sem dúvida, produzir a mudança do pão em seu corpo, como apenas a sua vontade modificou a água em vinho nas bodas de Caná, ou como sua bênção multiplicou os pães, os padres nos dizem, sem qualquer ambiguidade, que Jesus consagrou seu corpo com essas palavras: Isto é o meu corpo. Jesus Cristo, tomando o pão, diz Tertuliano, e o dando aos seus discípulos, ele o fez seu corpo ao dizer: Isto é o meu corpo. Santo Ambrósio, Santo Agostinho falaram a mesma coisa, e é assim que a Igreja deseja que nós falemos. A intenção da Igreja deve ser manifestada. E sobre a consagração que se faz todos os dias sobre nossos altares, também deve ser dito que a Igreja deve fazer aquilo que Jesus Cristo fez. É uma ordem. Hoc facite. Fazei isto em memória de mim. Ora, Jesus Cristo rezou, benzeu e pronunciou estas palavras: Isto é o meu corpo. É necessário, pois, rezar, benzer e pronunciar estas mesmas palavras. Estas preces que o sacerdote deve dizer vieram da mais alta tradição a todas as grandes igrejas. São Basílio, 379, desejando mostrar que há dogmas não escritos, diz: Quem é este que nos deixou por escrito as palavras que servem para a consagração da Eucaristia? Porque, prossegue ele, nós não nos contentamos com as palavras que são relatadas pelo apóstolo e pelos evangelistas, mas nós acrescentamos outras antes e depois, como tendo bastante força para os mistérios, as quais nós aprendemos nesta doutrina não escrita. São Justino, que escreveu 40 anos depois da morte de São João, por sua vez, diz que nós sabemos que estes alimentos, destinados à nossa alimentação comum, são modificados pelas preces no corpo e no sangue de Jesus Cristo, porque de fato essas preces contêm as palavras de Jesus Cristo e tudo aquilo que as deve acompanhar. O que isso quer dizer? Que as preces da Igreja têm a mesma virtude que as palavras de Cristo? Não é isso que os padres e os concílios querem que nós entendamos, já que eles nos dizem abertamente em diversos lugares que as palavras de Jesus Cristo contêm essencialmente a virtude que modifica as dádivas, as ofertas, os dons, em seu corpo e em seu sangue, como o Concílio de Florença declarou depois deles, e como a Igreja do Oriente o reconheceu, de acordo mesmo com o relato daqueles que permaneceram no cisma. Mas todos os antigos autores juntaram sempre, como desvelo, as preces da Igreja às palavras de Jesus Cristo, como tendo bastante força para a consagração, conforme a expressão de São Basílio. E por que isto? Porque nos sacramentos a intenção da Igreja deve ser manifestada. Ora, as preces que acompanham as palavras de Jesus Cristo assinalam a intenção, os desejos, o que a Igreja tem em vista ao fazer pronunciar tais palavras, pois isto, sem aquilo, poderá ser considerado como uma leitura histórica. É a Igreja que, pela autoridade de Jesus Cristo, consagra os padres aos quais ela assinala o que eles devem fazer por ocasião da grande ação do sacrifício. O sacerdote é o ministro de Jesus Cristo e da Igreja, e ele deve falar pela pessoa de Jesus Cristo e como representante da Igreja. Ele começa, em nome da Igreja, invocando o Todo-Poderoso, para que atue sobre o pão e o vinho, a fim de que eles sejam transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E depois disso, como ministro de Jesus Cristo, ele não fala mais em seu nome, dizem os padres. Ele pronuncia as palavras de Jesus Cristo e, consequentemente, é a palavra de Jesus Cristo que consagra, isto é, a palavra daquele por quem todas as coisas foram feitas. Assim, é Jesus Cristo quem consagra,
como dizem várias vezes São Crisóstomo e os outros padres, mas ele o faz pela boca e pelas preces dos sacerdotes, como diz São Jerônimo. Admitemos, pois, todas as palavras sagradas que os padres pronunciam e digamos com São Crisóstomo, 407, em seu terceiro livro do sacerdócio: quando vocês veem o sacerdote aplicado ao santo sacrifício, fazendo as suas preces, envolvido pelo povo santo, que foi lavado pelo precioso sangue, e o divino Salvador que se imola sobre o altar, pensam vocês que estão ainda sobre a terra? Não acreditam vocês estarem elevados até o céu? Ó milagre, ó bondade! Aquele que está sentado à direita do Pai encontra-se por um momento entre nossas mãos e vai se dar àqueles que o querem receber. Assim, a doutrina da Igreja, que nos assegura que ao serem ditas as palavras da consagração, quando se dá a transubstanciação do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor, Jesus Cristo está fisicamente presente no altar, trazido à terra pelo sacerdote, e que ele se oferece em verdadeiro sacrifício. Não é uma doutrina tardia, como disse e ainda diz a heresia protestante, e como diz agora a heresia progressista, mas é, na verdade, a mesma doutrina que foi pregada pelos apóstolos, por São Paulo e pelos primeiros santos padres da Igreja. 18. O sacrifício da missa segundo São Paulo. São João não se refere em seu Evangelho à instituição da Sagrada Eucaristia. Neste ponto, o apóstolo não sentiu haver necessidade de completar os evangelhos sinóticos, os quais, todavia, havia completado magnificamente com o discurso de Jesus prometendo a Eucaristia. Quando o discípulo amado compôs o seu evangelho, já havia muitos anos que as comunidades cristãs vinham celebrando a Eucaristia do corpo e do sangue do Senhor, como nos testemunham as cartas de São Paulo e os Atos dos Apóstolos. Podemos deduzir, pois, que São João entendeu que não era necessário acrescentar coisa alguma à doutrina do apóstolo dos gentios. Em duas passagens de sua primeira carta aos fiéis de Corinto, fala São Paulo da Eucaristia. A data desta carta deve ser colocada provavelmente na Páscoa do ano 56. Note-se a importância de tal documento, ainda que do ponto de vista meramente histórico, distante pouco mais de 20 anos da instituição da Eucaristia na última ceia. Essa carta só teria como anterior a ela, entre os escritos do Novo Testamento, quando muito o Evangelho de São Mateus. São Paulo faz, no capítulo 10, uma alusão à Eucaristia quando se refere ao maná, Êxodo 16, 15, e à água que por 2 vezes jorrou do rochedo, Êxodo 17, 6. E todos comeram da mesma comida espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. E referindo-se a Cristo como pedra, designação dada a Yahvé no Antigo Testamento, que ia defendendo e ajudando seu povo através do deserto, São Paulo nos oferece um precioso testemunho da divindade de Jesus Cristo. O sacrifício eucarístico segundo São Paulo. Na segunda passagem, São Paulo é inteiramente explícito em relação à Eucaristia. Para que os coríntios fiquem muito longe da idolatria, o apóstolo lhes propõe este argumento: por meio das carnes imoladas, entra aquele que as come em comunhão com aquele a quem se oferece o sacrifício. Os sacrifícios oferecidos aos ídolos, na realidade, são oferecidos aos demônios, e aquele que, em um banquete sacrificial, participa das vítimas que lhe são oferecidas, entra em comunhão com os demônios. Da mesma forma que aquele que participa das vítimas oferecidas no altar do antigo Israel, entra em comunhão com esse altar. E se não entra em comunhão com Yahvé, a quem são oferecidos esses sacrifícios, é porque já se rompeu a união, segundo a carne, entre Yahvé e o velho Israel. Nós, cristãos, ao participarmos do cálice e do pão, entramos em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. O cálice de bênção que consagramos não é, porventura, a comunhão do sangue de Cristo?
E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? Não é, pois, possível participar da mesa do Senhor e também participar da mesa dos demônios. O caráter de sacrifício da Eucaristia é realçado com toda a força nesta passagem pelo paralelismo que São Paulo estabelece entre a Eucaristia e os sacrifícios pagãos e os sacrifícios israelíticos. Além disso, acreditamos que há aqui também um argumento para a equiparação absoluta entre Jesus Cristo e Deus, uma vez que São Paulo não sente necessidade de dizer, como poderia o paralelismo, que a participação do pão e do cálice nos une a Deus, a quem se oferece o sacrifício. Mas apenas lhe é suficiente dizer que nos faz entrar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. A presença real. Outra indicação fundamental que se recolhe desta passagem de São Paulo, o cálice de bênção que consagramos, não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? 1 Coríntios 10, 16. É que a presença real do Senhor fica suficientemente estabelecida ao empregar São Paulo, sem atenuante algum, as expressões sangue de Cristo e corpo de Cristo, as mesmas que utilizará no capítulo 11, em sentido tão realista. Nesse capítulo 11 de sua primeira carta aos Coríntios, 11, 23, 28, narra São Paulo a instituição da Eucaristia na última ceia, conforme o Senhor lhe havia dado a conhecer, o que a seguir transcrevemos. Recebi do Senhor o que também vos transmiti, que na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, quem comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Diz, portanto, São Paulo a respeito da presença real do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue do Senhor na Eucaristia, que se trata de comer o pão e de beber o cálice do Senhor dignamente, pois quem não o faz será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Estas expressões tão reais, comentário de São Paulo às palavras de Jesus na última ceia, não deixam lugar a dúvida sobre o fato que o pão e o vinho, a que se refere, são realmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Continuação da doutrina de São Paulo. A respeito da Eucaristia como sacrifício, é também riquíssima de sentido esta afirmação de São Paulo. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Trata-se, com efeito, de uma renovação objetiva do sacrifício da cruz. Continuação, por expresso mandato do Senhor, do sacrifício da última ceia, no qual Jesus falou do corpo que era dado por nós e do cálice, que era o Novo Testamento, a nova aliança em seu sangue. Por sua vez, esse sacrifício nos coloca diante da alegria esperançosa da vinda triunfal do Salvador, imolado por nós para dar-nos a vida eterna, até que ele venha. Acrescentamos, para completar a doutrina eucarística de São Paulo, a seguinte passagem de sua carta aos Hebreus. Nós temos um altar, do qual não podem comer os que servem no tabernáculo. São Paulo insiste nesta carta aos Hebreus que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho, se bem que São Paulo não faça menção expressa deste oferecimento de pão e vinho por parte de Melquisedeque. Além disso, o vocabulário de São Paulo nesta carta é profundamente eucarístico.
E as próprias palavras que emprega no versículo 10, acima transcrito, pois o apóstolo fala de altar, de comer, e diz no presente, temos, são uma prova do pensamento eucarístico do apóstolo que unia, sem poder dissociá-los, o sacrifício da cruz e sua continuação como sacrifício incruento no sacrifício do altar. 19. O sacrifício da missa segundo os santos padres da Igreja. Do nascer ao pôr do sol, será oferecido a mim, em todo lugar, um sacrifício, e será uma oblação toda pura, porque o meu nome é grande em todas as nações. Malaquias 1, 10, 11. Não é possível deixar de considerar que os mais antigos doutores da Igreja, São Justino, 165, São Irineu, 202, Tertuliano, São Cipriano, 258 e etc., tenham aplicado esta profecia de Malaquias à Eucaristia. Os primeiros santos padres da Igreja nos fazem ver de maneira irrefutável que desde os primeiros tempos do cristianismo era oferecido a Deus, como é ainda hoje, um sacrifício, o santo sacrifício da missa, o mesmo sacrifício da cruz, isto é, a própria paixão do Salvador, com presença real da sagrada vítima, sacrifício ofertado por aqueles a quem nosso Senhor Jesus Cristo havia concedido tal poder. Hoc facite. Senão, vejamos. Sobre sacrifício. São Paulo, 20 anos depois da instituição da Eucaristia, escreve em sua primeira carta aos Coríntios: o cálice da bênção que consagramos não é, porventura, a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? E na sua carta aos Hebreus: nós temos um altar, do qual não podem comer os que servem no tabernáculo. Ver também a subdivisão 18. Santo Inácio de Antioquia, em 110. A princípios do século II, Santo Inácio de Antioquia expressava a fé comum ao dizer que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual padeceu por nossos pecados e a qual o Pai ressuscitou por sua benignidade. São Irineu, 202. Os apóstolos receberam esse sacrifício de Jesus Cristo, e a Igreja o recebeu dos apóstolos, e ela o oferece hoje por toda parte, conforme a profecia de Malaquias. São Cipriano, 258. O sacrifício que nós oferecemos é a mesma paixão do Senhor. O pão e o vinho devem ser sempre a matéria do sacrifício de Jesus Cristo e tornar-se-ão seu corpo e seu sangue. São Cirilo de Jerusalém, 386. São Cirilo de Jerusalém, nos meados do século IV, ao instruir os novos batizados sobre a necessidade de rezar pelos mortos, já dizia: nós cremos que suas almas recebem um alívio muito grande em virtude das preces que são oferecidas por eles no santo e temível sacrifício do altar. São João Crisóstomo, 407. Quando vocês veem o sacerdote aplicado ao santo sacrifício, fazendo as suas preces, envolvido pelo povo santo, que foi lavado pelo precioso sangue, e o divino Salvador que se mola sobre o altar, pensam vocês que estão ainda sobre a terra? Não acreditam vocês estarem elevados até o céu? Ó milagre, ó bondade! Aquele que está sentado à direita do Pai encontra-se por um momento entre nossas mãos e vai se dar àqueles que o querem receber. São Jerônimo, 420. São Jerônimo, por sua vez, diz que Jesus Cristo ensinou os apóstolos a atreverem-se a dizer todos os dias durante o sacrifício do seu corpo: Pai nosso que estais no céu. Santo Agostinho, 430. Santo Agostinho, falando acerca do santo sacrifício da missa, em seu 17º livro da Cidade de Deus, diz: este sacrifício foi estabelecido para substituir todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Oferecemos por toda parte, sob o grande pontífice Jesus Cristo, aquilo que ofereceu Melquisedeque. E é também Santo Agostinho quem nos explica maravilhosamente o versículo 7 do Salmo 39. Vós não quisestes nem oblações nem sacrifícios, ao escrever: e agora,
ficamos nós sem sacrifício? Que Deus não permita. Escutemos a continuação da profecia. Mas me destes um corpo. Eis aqui uma nova vítima. Então o que é que Deus rejeitará? As figuras. O que é que Deus aceitará e nos prescreverá para substituir as figuras? O corpo que substitui todas as figuras, o corpo adorável de Jesus Cristo sobre nossos altares. Esse corpo que os fiéis conhecem e que os catecúmenos não conhecem. Este corpo que nós recebemos, nós que o conhecemos e que vós ireis conhecer, vós catecúmenos, que não o conheceis ainda. E agrade a Deus que quando vós o conheçais, vós não o recebais jamais para a vossa condenação. Sobre presença real. São Paulo, ver subdivisão 18. São Cipriano, 258. O pão e o vinho devem ser sempre a matéria do sacrifício de Jesus Cristo e tornar-se-ão seu corpo e seu sangue. Santo Inácio de Antioquia, 110. A princípios do século II, Santo Inácio de Antioquia expressava a fé comum ao dizer que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual padeceu por nossos pecados e a qual o Pai ressuscitou por sua benignidade. Esforçai-vos em realizar uma só Eucaristia, pois uma só é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só é o cálice para nos unirmos em seu sangue. Quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e por bebida quero eu o sangue, que é puro amor. São Justino, 165. São Justino, que escreveu 40 anos depois da morte de São João, por sua vez, diz que nós sabemos que estes alimentos, destinados à nossa alimentação comum, são modificados pelas preces no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Esse alimento se chama entre nós Eucaristia, do qual nenhum outro é lícito participar, senão ao que crê que a nossa doutrina é verdadeira e que tenha sido purificado com o batismo para o perdão dos pecados e para a regeneração, e que vive como Jesus ensinou. Porque essas coisas não a tomamos como pão ordinário, nem como bebida ordinária, mas assim como o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador, teve carne e sangue para a nossa salvação na cruz, assim também nos foi ensinado que o alimento eucaristizado, pela palavra da oração vinda de Deus, na dupla consagração, é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou, presença real. Porque os apóstolos, nos comentários por eles compostos, chamados Evangelhos, nos transmitiram que assim lhes havia sido mandado. Santo Ambrósio, 397. Ele, Deus, nos alimenta realmente todos os dias deste sacramento da paixão. São Crisóstomo, 407. Quando vocês veem o sacerdote aplicado ao santo sacrifício, fazendo as suas preces, envolvido pelo povo santo, que foi lavado pelo precioso sangue, e o divino Salvador que se mola sobre o altar, pensam vocês que estão ainda sobre a terra? Não acreditam vocês estarem elevados até o céu? Ó milagre, ó bondade! Aquele que está sentado à direita do Pai encontra-se por um momento entre nossas mãos e vai se dar àqueles que o querem receber. Santo Agostinho, 430. Santo Agostinho, ao falar sobre a assiduidade de sua mãe ao sacrifício do altar, diz: nós participamos deste altar divino, onde nós sabemos que é distribuída a vítima santa, pela qual a condenação foi apagada. Sobre o sacerdócio ministerial. São João Evangelista. Vós não sois do mundo, eu vos escolhi e separei do mundo. São João Crisóstomo, 407. Não foi homem, nem anjo, nem arcanjo, e nenhuma outra potestade, senão o próprio Paráclito, que instituiu este ministério. Quando vês o Senhor sacrificado e humilde, e o sacerdote orando sobre a vítima, e a todos aspergidos por aquele precioso sangue, por que razão crês estar na terra entre os homens? Não penetras imediatamente nos céus?
As citações acima não exigem qualquer interpretação. Elas mostram o que os apóstolos transmitiram aos seus sucessores e assim sucessivamente. As figuras da antiga lei já haviam sido substituídas e com Santo Agostinho afirmamos que foram substituídas pelo sacrifício do corpo adorável de Jesus Cristo oferecido sobre nossos altares. E sendo este novo sacrifício um aprimoramento do antigo sacrifício propiciatório, agora sacerdotes e fiéis devem participar da consumação da vítima. E com o padre Lebrun, dizemos que o sacrifício da nova lei é o sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido e comido sobre nossos altares por toda a terra. O sacrifício da nova lei é o santo sacrifício da missa, que é o mesmo sacrifício da cruz. 20. O sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz. Na missa há um verdadeiro sacrifício. Jesus Cristo, usando o seu poder supremo para fazer a mudança do pão em seu corpo e do vinho em seu sangue, presença real, exerceu ao mesmo tempo o seu poderio sacerdotal, ao qual ele não se elevou a si mesmo, diz São Paulo, mas que ele recebeu de seu Pai. Mas foi elevado por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, para ser sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Como seu sacerdócio é eterno, ele oferecerá eternamente este sacrifício, e ele não terá um sucessor. Ele estará sempre sobre os nossos altares, ainda que, invisivelmente, o sacerdote e o dom, o oferente a coisa ofertada, como diz Santo Agostinho. Mas, para que este sacrifício seja visível, ele estabeleceu como seus ministros os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, aos quais ele deu a última ceia, o poder de fazer aquilo que ele acabara de fazer. Fazei isto em memória de mim. Inclusive, repetindo o mandato por ocasião da transubstanciação do vinho em seu sangue, como registrou São Paulo, 1 Coríntios 11, 25. E eles o têm feito, e eles o farão sempre, todos os dias, em seu nome, por toda a terra. Oferecemos por toda parte, sob o grande pontífice Jesus Cristo, aquilo que ofereceu Melquisedeque, diz Santo Agostinho. E para mostrar que esse sacrifício jamais terminará sobre a terra, ele nos ordenou participar e anunciar a sua morte até a sua última vinda. 1 Coríntios 11, 26. Com consumação do corpo e do sangue da vítima. O essencial do sacrifício da cruz consistiu na oblação que Jesus fez do seu corpo e, como já foi dito, ele continua a oferecer este mesmo corpo sobre o altar. E levando à sua derradeira perfeição este divino sacrifício, que no Calvário não podia ser comido pelos fiéis, ele nos alimenta realmente todos os dias com o sacramento da paixão, como diz Santo Ambrósio. A manducação da vítima, que faltava no altar da cruz, faz a perfeição do sacrifício nos nossos altares. Nós temos um altar, diz São Paulo, Hebreus 13:10, e é no altar da Igreja que esta manducação se efetua pela comunhão. A mesma vítima é oferecida sobre o Calvário e sobre os nossos altares, mas no Calvário ela é apenas oferecida, enquanto que na missa ela é oferecida e distribuída, segundo a expressão de Santo Agostinho, ao falar sobre a assiduidade de sua mãe ao sacrifício do altar. Nós participamos deste altar divino, onde nós sabemos que é distribuída a vítima santa, pela qual a condenação foi apagada. E esta é a fé da Igreja, que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e está fisicamente presente. Tem uma presença real em todos os altares, onde o santo sacrifício da missa é oferecido, e é o seu corpo e o seu sangue que nos são dados como alimento e bebida da alma. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Com presença real da vítima. A fé da Igreja na presença real de Jesus Cristo, sob as espécies sacramentais eucarísticas, é a fé de todos os tempos. A princípios do século II, Santo Inácio de Antioquia expressava a fé comum ao dizer que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual padeceu por nossos pecados
e a qual o Pai ressuscitou por sua benignidade. Nos começos da negação eucarística por parte de Berengário, o Concílio Romano do ano 1079 lhe opôs a fé da Igreja. E que depois da consagração, o pão e o vinho são o verdadeiro corpo de Cristo, corpo que nasceu da Virgem e que, oferecido pela salvação do mundo, esteve pendurado na cruz, e que está sentado à direita do Pai, e que o pão e o vinho são o verdadeiro sangue de Cristo que foi derramado de seu lado. No tempo da maior negação da Eucaristia por parte dos protestantes, o Concílio de Trento proclamava a mesma fé. Ensina primeiramente o Santo Concílio e confessa aberta e simplesmente que no venerável sacramento da Santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, debaixo das aparências destas coisas sensíveis, se encerra nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeira, real e substancialmente, cânon primeiro. Porque não há contradição entre o fato de estar o nosso Salvador, Ele mesmo, sempre sentado à mão direita do Pai no céu, conforme o seu modo natural de existir, e que, não obstante, a sua substância esteja presente entre nós, em muitos outros lugares, sacramentalmente, com aquele modo de existir, o qual, ainda que nós possamos apenas exprimi-lo com palavras, podemos, contudo, alcançar com a razão iluminada pela fé, e devemos crer firmemente ser possível a Deus. Mais recentemente, na grande encíclica Mediator Dei sobre a liturgia, temos, uma vez mais, uma idêntica profissão de fé. Com seu culto eucarístico, os fiéis cristãos atestam e solenemente manifestam a fé da Igreja, pela qual cremos que é o mesmo Verbo de Deus e Filho da Virgem Maria, que padeceu na cruz, que se esconde presente na Eucaristia e que reina nos céus. E é Jesus Cristo presente na Eucaristia quem se oferece no altar, como ele se ofereceu para morrer sobre a cruz. Mas agora, no sacrifício da missa, ele se oferece pelo ministério dos sacerdotes. E nunca se verá faltar os sacrifícios em função do sacerdócio ministerial. Fazei isto, hoc facite. Ao dizer tais palavras, Jesus Cristo fez dos apóstolos e dos seus sucessores sacerdotes da nova aliança. Os apóstolos, depois de orar, escolheram a Matias para o lugar de Judas. Mais adiante, também depois de orar, impuseram as mãos sobre 7 novos auxiliares: Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E por obra do Espírito Santo, impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé. E a palavra do Senhor se divulgava. São Paulo constituiu Timóteo bispo de Éfeso e a Tito bispo de Creta. Mãos antigas colocadas sobre cabeças mais novas, e assim sucessivamente. E deste modo foram sendo escolhidos e nomeados os sacerdotes da nova aliança. São João Crisóstomo, chamado doutor da Eucaristia, diz que não foi homem, nem anjo, nem arcanjo, e nenhuma outra potestade, senão o próprio Paráclito, quem instituiu este ministério. O ministério dos sacerdotes, consequentemente, nunca se verá faltar nem os sacerdotes e nem os sacrifícios. O sacerdócio da nova aliança, com sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, foi estabelecido para ser oferecido pelo sacerdote eterno em toda parte, um sacrifício puro e sem mancha, como profetizou Malaquias. Sacrifício este que foi instituído para tomar o lugar de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, como disse Santo Agostinho, o santo sacrifício da missa. Assim o sacerdote, ao oferecer o santo sacrifício da missa, apenas dá continuidade ao sacrifício da cruz, uma vez que recebeu de Jesus Cristo a ordem formal na véspera da sua morte, durante a última ceia. Fazei isto. Se os sacerdotes oferecem tal sacrifício, o santo sacrifício da missa, como ministros de Cristo e da Igreja, também o oferecem aos demais fiéis,
Mas há entre aqueles e estes uma diferença essencial que reside no caráter sacerdotal, que unicamente se imprime na alma pelo sacramento da ordem, que dá ao sacerdote o poder de consagrar. Atendendo aos diversos aspectos, explica a doutrina da Igreja que a imolação incruenta pela qual Cristo, em virtude das palavras da consagração, se faz presente sobre o altar em estado de vítima, não a faz o sacerdote na qualidade de representante dos fiéis, senão que como representante de Jesus Cristo mesmo. Apesar da diferença que existe entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis, aos assistentes, como dito acima, também oferecem o sacrifício da missa. As pessoas reunidas diante do altar unem-se a Jesus Cristo no oferecimento que é feito a Deus. Oferecem a Deus a melhor dádiva que lhe pode ser ofertada, o sacrifício do seu próprio Filho, o qual substituiu todos os sacrifícios da antiga lei que não agradavam a Deus, e os propósitos pelos quais esse sacrifício é realizado são, sempre foram e sempre serão os seguintes: adoração, agradecimento, satisfação pelos pecados e para a salvação das almas, pelos vivos e pelos mortos, pelos presentes e ausentes, pela Santa Igreja Católica e para receber as graças que precisamos. Et introibo ad altari Dei, ad Deum qui letificati juventutem meam. E aproximar-me-ei do altar de Deus, perante Deus, que é a alegria da minha juventude. 21. Subamos o Calvário. O santo sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz, e por isso mesmo a sua celebração permite aplicar aos fiéis os méritos da cruz, perpetuar esta fonte de graças no tempo e no espaço. O Evangelho de São Mateus termina com estas palavras: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, cada vez que assistimos ao sacrifício da missa, subimos em espírito o Calvário, onde nos sentimos ao lado da Mãe das Dores e de São João. Eu lá estava, dizia Santo Agostinho. Eu quero estar lá no Calvário de nossos altares, digamos nós. Subamos o Calvário para dobrarmos os nossos joelhos, para nos curvarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele, fisicamente, realmente presente, receberá as nossas ofertas e súplicas para levá-las, junto com seu corpo e seu sangue, como um suave aroma, ao altar celestial, a seu Pai, nosso Deus Todo-Poderoso.